Bom dia, meus irmãos. Nos dar início ao nosso culto. Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra no Salmos capítulo 13. Os irmãos podem acompanhar a projeção também. Salmos capítulo 13. Que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu lutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando servirá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos o teu santíssimo nome e nós confiamos, Senhor Jesus, no poder da tua graça. Nós confiamos, Senhor Jesus, no Senhor. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, com o meditar na tua palavra, com os louvores, ó Deus, com a nossa comunhão, exaltando o teu santíssimo nome. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar? Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada
porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Amém. Glória a Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Glória a Deus. Não há outro igual ao Senhor. Irmãos, vamos ler a pergunta do Catecismo Nova Cidade. Hoje é a pergunta número 48, e a pergunta número 48 pergunta o seguinte: o que é a igreja? Nós respondemos juntos. Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que ama, segue e aprende a adorar junto a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida conjunta e de seu amor uns para com os outros.
sobre todos é Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, convido os irmãos para nós abrirmos a palavra. Deus seja louvado. Deus seja exaltado, Senhor. Abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, para nós irmos para a palavra. Antes da leitura do texto de referência, vamos ler o credo apostólico, que está aqui nos outros slides também. Credo apostólico: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E Apocalipse 1:8 diz o seguinte, você pode acompanhar na projeção também: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Amém.
Senhor, nosso Deus eterno, todo-poderoso, todo-poderoso, que Santo todo-poderoso é nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, que nesse momento a tua palavra ela possa ser pregada com fidelidade, que ela possa ser fixada nos nossos corações e que o teu nome seja glorificado, Senhor, nesse momento que nós nos debruçaremos na tua palavra, nessa doutrina tão perfeita e grandiosa desse artigo da nossa fé. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, sempre e sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós então vamos dar continuidade na série sobre o credo apostólico. Nós vamos falar hoje sobre crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E talvez a frase que resume esse sermão é: crendo em Deus Todo-Poderoso no mundo perverso. Porque na minha preparação para esse sermão, meus irmãos, eu fui levado a crer, que uma compreensão rasa, fraca, pouco diligente deste artigo que é tão importante da nossa fé, talvez seja o que mais tem levado cristãos, pastores, pessoas influentes no meio cristão para o liberalismo teológico. A falta de uma compreensão sólida, a respeito do poder de Deus, é um dos, se não o maior ponto de convergência ao liberalismo teológico, onde se relativizam doutrinas, se abandonam fundamentos essenciais da fé, e que na maioria dos casos leva a uma apostasia, um abandono total da fé. É um ponto muito importante, por isso que é extremamente necessário para a firmeza da nossa fé que nós compreendamos com maturidade e profundidade isso que nós confessamos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. É extremamente necessário que nós sejamos firmes na fé e na compreensão daquilo que nós confessamos, para que nós possamos enfrentar o mundo, para que nós possamos enfrentar o Satanás que atua nesse mundo, confessando que apesar do mundo, apesar do mal neste mundo, apesar do mundo ser o que é, nós cremos em um Deus que é Pai Todo-Poderoso. É extremamente necessário um entendimento profundo sobre o poder de Deus, porque é extremamente radical confessar isso, meus irmãos, no mundo como o nosso. Confessar aqui, como nós fazemos todos os domingos, e talvez todos os dias dos nossos devocionais familiares, que nós cremos em um Deus que é Pai Todo-Poderoso, é uma confissão extremamente radical no mundo perverso como o nosso. Como cremos um Deus Todo-Poderoso num mundo como este? Por que nós cremos um Deus Todo-Poderoso num mundo como este? Há poucos dias atrás mesmo, eu vi uma cena terrível, que me perturbou bastante, pela profundidade do mal que o mundo é capaz de gerar, na guerra ali entre Palestina e Israel, onde o pai estava carregando uma criança de colo, normalmente um bebê, no máximo 2 anos, e ele correndo para fugir, tenta fugir com o filho no colo e é baleado. E ele cai, a criança já cai morta do lado dele. Isso talvez tenha pegado muito porque eu me coloquei no lugar do pai, mas ele cai no chão, ainda vive, e a última coisa que ele vê antes de morrer é o filho caído na frente dele. E talvez o último pensamento, possamos pensar que eu não consegui, não deu tempo. E daí ele também morre, porque ele foi baleado. Mas como nós cremos em Deus Todo-Poderoso num mundo como esse, meus irmãos? Porque Ele não interfere, porque Ele não estende a mão do céu, não interfere, porque Ele não impede que algumas coisas aconteçam. Como nós cremos num Deus Todo-Poderoso num mundo onde há pandemias que varrem nações, que dizimam a vida de milhares de famílias, indiscriminadamente? Como nós cremos um Deus Todo-Poderoso num mundo onde crianças são abusadas, violentadas das mais diversas formas, como recentemente uma notícia que correu o país todo, de um bebê de 2 anos que era abusado por um tio de 16 anos, e que foi descoberto só 2 anos depois, quando a polícia pegou e disse que ele não conseguia controlar os impulsos. Como nós cremos num Deus Todo-Poderoso num mundo como esse? Onde está o Deus Todo-Poderoso? Como cremos num Deus Todo-Poderoso num mundo de armas nucleares, de bombas atômicas, armas que não matam somente a geração presente, mas que adoecem e trazem deformidades até para as futuras gerações? Como nós cremos num Deus Todo-Poderoso como esse? A filosofia já levantou essa questão há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás esse debate vem sendo levado. Se Deus é todo-poderoso e toda bondade, por que existe o mal?
Se Deus quer e pode acabar com o mal, por que não o faz? Porque se Ele não quer acabar com o mal, então não é bom. Ele não é bondoso. Ele é mau também, ele é sádico, gosta de ver suas criaturas sofrerem, se essa for a realidade. E se Ele não pode acabar com o mal, então Ele não é todo poderoso. Essa situação, essa falta de entendimento profundo sobre o poder de Deus leva muitos a abrir mão da fé, abrir mão de doutrinas essenciais da fé, como foi o caso de Carlton Pearson, um pastor da igreja pentecostal lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, do qual até a Netflix fez um filme sobre ele, A Caminho da Fé, é o filme, sobre a vida dele, sobre a caminhada que ele teve, enfim. E é muito interessante porque depois que ele assiste um programa de TV sobre as condições miseráveis, né, das pessoas que sofriam e morriam devido ao genocídio que aconteceu em 1994 na Ruanda, né, ele assiste tudo e fica impactado. Ele fica fortemente impactado que ele adere, né, ao universalismo, né, que não existe, né, a condenação de todos serão salvos, negou a existência do inferno. Ele começou a pregar que o inferno verdadeiro é que se faz no mundo, né, o inferno são as pessoas que transformam a vida dos outros no inferno. E ele criou, então, né, começou a pregar o evangelho da inclusão, como ele mesmo chama. A falta de compreensão sobre o que é o poder de Deus, o que é esse Deus Todo-Poderoso, pode levar a caminhos como esse. A doutrina do poder de Deus é uma doutrina extremamente necessária para o cristão. Nós confessamos todos os dias nos nossos devocionais, nos cultos, que nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é Pai, Ele é o Pai Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós somos incluídos nessa filiação por meio da obra de Jesus Cristo, de modo que todos os filhos da desobediência, todos nós, que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e se nos arrependemos dos nossos pecados, e formos unidos ao verdadeiro Filho de Deus, pela fé, nós receberemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, adotados na família de Deus. E a ponte, meus irmãos, a ponte entre a obra de Cristo por nós e a nossa recepção dos benefícios dessa obra é a união com Cristo. Então, ao confessarmos que Deus é Pai e é Todo-Poderoso, nós não estamos apenas citando duas características, né, distintas de Deus. Ele é Pai e é Todo-Poderoso. Mas o pleno entendimento de uma característica deriva necessariamente do entendimento da outra. Para entendermos que Deus é Todo-Poderoso, nós temos que primeiro entender que Ele é Pai Todo-Poderoso. Bartley vai dizer, o Karl Bartley vai dizer que nós devemos entender o Todo-Poderoso a partir do Pai. Quando confessamos que Deus é um Pai Todo-Poderoso, compreendemos e confessamos que todo o poder está nas mãos do nosso Deus, que é Pai. E nós sabemos que Deus Pai se revela a nós por meio das Escrituras e por meio do nosso relacionamento como filhos, como um Deus maximamente bom. Ele não é um Deus tirano. A própria bondade, se revela com a própria bondade, a fonte de todo o bem. Então percebam, meus irmãos, que quando nós confessamos que nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cremos em um Deus que é Todo-Poderoso, mas que não é um tirano. Um Todo-Poderoso que não é cruel nem sádico. Ele é Pai, todo o poder está nas mãos desse Deus que é um Pai bondoso. Mas a grande questão que fica é como cremos um Deus Todo-Poderoso e bondoso num mundo como esse. Quando nós olhamos as situações descritas anteriormente, como nós cremos um Deus Todo-Poderoso num mundo como este? Como cremos? E o meu intuito com esse sermão, meus irmãos, é fortalecer os irmãos com o aprofundamento da compreensão sobre o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, gerar um forte anseio por uma vida missional e incitar uma celebração provocada pela esperança que todos nós temos aqui, por saber que o controle de tudo está nas mãos desse Deus. Então eu gostaria já de passar para a nossa primeira proposição, que é a seguinte: o poder do Todo-Poderoso consiste em fazer tudo conforme a sua vontade. Vou repetir: o poder do Todo-Poderoso consiste em fazer tudo conforme a sua vontade. Lá em Efésios 1, capítulo 11, vai ter na projeção dos textos, diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus irmãos, o ser todo-poderoso de Deus não é uma infinita potencialidade vazia e abstrata. A gente está acostumado a ver em séries, desenhos, seja lá o que for, o poder, né? E o poder é associado a poder fazer qualquer coisa, né? Principalmente o mais poderoso é aquele que pode fazer qualquer coisa, né? Como o Super-Homem, por exemplo, que pode fazer qualquer coisa. O cara, se ele assoprar, sai gelo, se ele mirar os olhos, sai laser, se ele pode voar, nada pode derrubar ele, né? Mas o poder de Deus, o poder de Deus Todo-Poderoso não é uma infinita potencialidade vazia e abstrata. Isso significa que ele não é capaz de fazer qualquer coisa que nós possamos imaginar de qualquer forma, mesmo que isso seja uma lógica absurda ou seja moralmente contraditória. Como, por exemplo, criar um círculo quadrado, né, ou uma pedra inamovível que se torne um paradoxo com o seu poder limitado. Né? O poder de Deus é uma execução perfeita da sua vontade soberana e santa que está firmada aonde? No seu caráter imutável e perfeito. O poder de Deus é uma execução perfeita da sua vontade soberana e santa que está firmada no seu caráter imutável e perfeito. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode agir contra a sua justiça. Deus não pode pecar e nem pode ser tentado pelo mal. Como diz lá em Hebreus 6, 17, 18, na projeção também, diz o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? Nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar a mão da esperança proposta. E lá em 2 Timóteo 2,13 diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. De maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo, porque Deus não é homem, meus irmãos. Quantas vezes a gente falha, né, nas nossas promessas, nas coisas que a gente fala que vai fazer? A nossa palavra, muitas vezes, ela tem esse vazio, né, de falar alguma coisa, mas daqui a pouco já mudou o sentimento, mudou a percepção do mundo, a gente já está em outro lugar, já não está fazendo mais o que tu disse que ele queria fazer. Quantas vezes as nossas ações mesmo contradizem aquilo que nós acreditamos ser o correto? Mas Deus não é assim. Ele não é homem, Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não pode fazer certas coisas, diria Agostinho, justamente porque Ele é todo-poderoso. O fato de Deus não poder fazer certas coisas, justamente é porque Ele é todo-poderoso. A sua onipotência não é uma força caótica, arbitrária, é o poder infinito, eterno, em perfeita harmonia com a sua santidade, justiça, sabedoria e bondade. Ou seja, o poder infinito e eterno de Deus está em perfeita harmonia com o seu caráter. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável porque está em perfeita harmonia com o seu caráter, que é perfeito. É diferente, por exemplo, de outros deuses. Pega deuses da mitologia grega, pega Zeus, por exemplo. Zeus é um deus muito parecido com o homem. Zeus é o rei dos deuses gregos, a figura suprema do Olimpo. E o poder bruto de Zeus era temido por todos os homens. Inclusive pelos deuses era temido. Suas decisões eram frequentemente inquestionáveis. Né? Ele podia decidir sobre o destino dos deuses, ele podia decidir sobre o destino dos mortais. Porém, a vontade que guiava o poder de Zeus era frequentemente retratada como caprichosa, egoísta, cheia de falhas morais. Era um Deus pecador. Zeus era um Deus pecador. Muitas vezes nos contos ele agia por ciúmes, por egoísmo, por luxúria, raiva, ou ele tinha simplesmente um favoritismo por alguém. Inúmeras vezes a gente pode encontrar nos contos gregos que Zeus ele utilizava o seu poder para satisfazer os seus desejos pessoais, né? Seja para aventuras amorosas, para punir rivais, para intervir nos assuntos humanos com base nos seus caprichos também. Então, a vontade de Zeus, né, não é uma expressão de uma bondade perfeita e imutável, mas sim de um Deus muito parecido com o homem, muito parecido com o homem. Além de que, por muitas vezes, o poder de Zeus também parecia ser limitado, né, pelas deusas do destino, as loiras, né? Então, é um Deus muito parecido com o homem. Mas o nosso Deus, meus irmãos, ele não age por paixões.
Ele não age por paixões desordenadas, por caprichos cruéis, por tirania. O poder absoluto do Deus Todo-Poderoso está intrinsecamente ligado à sua vontade, que é perfeita, justa, santa, sábia e boa. Ele não pode agir contra o seu caráter. Isso é de uma consolação enorme. Por isso, o poder de Deus Todo-Poderoso consiste em fazer tudo conforme a sua vontade, que é a primeira proposição desse sermão. E não há poder acima do poder de Deus também. Nem mesmo o mal, como nós estávamos falando agora há pouco. O mal ele não está solto e desenfreado para agir no mundo. O diabo não pode fazer tudo o que quer. Mesmo as trevas, elas são governadas soberanamente pelo Deus Todo-Poderoso. Mas entenda, Deus não é mau. E nem o mal pode proceder de Deus. Mas o mal é resultado da rebelião contra Deus. Mas Deus é soberano sobre o mal. O diabo só pode agir dentro dos limites que Deus permite. Alguém uma vez disse que é como se o diabo tivesse uma coleira e Deus desce os limites até onde ele pode ir. O diabo jamais poderia tocar em Jó se Deus não permitisse que o diabo tocasse em Jó. O diabo jamais poderia destruir a fé de Pedro, porque o Senhor não permitiu. É o que diz lá em Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. Nem mesmo um pardal cai do céu sem que Deus permita que esse pardal caia. Nada foge do controle soberano de Deus. Não há poder acima do poder de Deus também. Mas, veja, por que compreender isso que nós estamos falando agora é uma ferramenta poderosa para o fortalecimento da nossa fé com relação ao nosso problema inicial, o problema do mal, da maldade, da perversidade desse mundo. Como que isso ajuda de alguma forma? Isso nos ajuda, meus irmãos, porque nos faz compreender que o mal não é um fim em si mesmo. Não é uma força contra a qual ninguém pode fazer nada e não há quem nos salve. Sobre o problema do mal, o C.S. Lewis ele comenta que a alternativa, né, de um Deus limitado ou menos que bom é, no fim das contas, muito menos consolador. Muito menos consolador. Porque se Deus é mais fraco que o mal, a gente está perdido. Se Deus é todo-poderoso, mas não é bom, nós estamos perdidos também. Um Deus bom e todo-poderoso é de uma enorme consolação no mundo perversamente mau, pois nos conduz à realidade que o mal não é o fim, mas a convergência de todas as coisas para a sua suprema vontade, que é santa e boa. Lá em Salmos 67:7 diz o seguinte, 66:7 diz o seguinte: Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. E aqui tem uma frase que quando eu li esse salmo, todas as vezes que eu li esse salmo, uma vez eu li até o pai da pregação desse salmo, porque é um salmo que me encanta muito. É como se aquele demonstrasse seu poder, os meus olhos vigiam as nações, e ele desce agora uma palavra que atemoriza os rebeldes, uma palavra de poder sobre os rebeldes, porque ele diz assim: olha, os meus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem os rebeldes. Nosso Deus ele não é indiferente ao mal e ao nosso sofrimento. Seus olhos estão atentos. Mas, meu irmão, se você, em algum momento da sua vida, da sua história, sofreu algum tipo de abuso, alguma violência, algum sofrimento profundo, existem duas realidades que você pode considerar. A primeira realidade é que Deus não estava lá. Ele foi impotente para agir. Ele foi impotente para agir por você. Ele não se importava com o que estava acontecendo com você naquele lugar. O mal naquele instante foi vitorioso, e tudo que houve ali não tem implicação nenhuma. Você estava abandonado. Você só foi mais uma vítima desse mundo mal, perverso e desgovernado. Mas existe uma outra realidade, que é a realidade que é revelada por nós. Deus estava lá, em nenhum momento ele decaiu dos seus atributos, em nenhum momento ele abriu a mão da sua bondade, da sua justiça, da sua santidade. Em nenhum momento ele subverteu o amor paterno profundo que ele tem por você. Mas ele permitiu que o mal te afligisse, permitiu que a perversidade do mundo te tocasse e te encheu de graça para que você suportasse e hoje estivesse diante dele como uma testemunha da graça de Deus, que apesar da história, que apesar do seu sofrimento, que apesar da sua biografia, sua vida é um manifesto vivo do poder da graça de Deus que sustenta os seus.
É o manifesto de que o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso sobre o mal, sustenta homens e mulheres que foram atingidos pelo mal do mundo perverso, mas não foram derrotados por ele. Uma vida de louvor agora estrondosa de Deus. Apesar do mal, você confessa ainda: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Amém. Jamais tente, de maneira nenhuma, ocultar ou remover Deus do seu sofrimento. C.S. Lewis também diz no livro O Problema da Dor, ele diz o seguinte: a existência de um Deus bom e todo-poderoso é a única coisa que torna o sofrimento suportável. A existência de um Deus bom e todo-poderoso é a única coisa que torna o sofrimento e a dor suportáveis. Mas aí nós podemos ainda nos perguntar: mas por que Deus, esse Deus todo-poderoso, não interfere no mundo conforme o nosso desejo, conforme a gente gostaria que ele agisse? Porque Deus permite que o mal aconteça muitas vezes e muitas vezes sem interferência. É o que nós veremos na próxima proposição, que diz o seguinte: o poder do Todo-Poderoso é capaz de tornar o mal em bem. O poder do Todo-Poderoso é capaz de tornar o mal em bem. Em Gênesis 50, 20, o texto que está na projeção também, diz o seguinte: vós, na verdade, José falando, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve em muita gente em vida. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. A história de José, ela nos mostra uma característica fundamental e grandiosa do poder de Deus, que é a providência divina. A providência divina. A providência divina é a maneira como Deus aplica o seu poder para cumprir os seus propósitos, orquestrando eventos, orquestrando circunstâncias, situações da criação. É a mão de Deus que rege a história. Nós conhecemos a história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo para mercadores midianitas, por inveja, né, por raiva dos irmãos, por conta de um carinho especial que Jacó tinha ali por José, e também por conta dos sonhos que ele teve, né, de ver a família em formatos ali, tradições que se prostravam diante dele. Teve uma raiva muito profunda dos irmãos. Eles pegaram José, cometiram uma túnel do laço nele, colocaram numa cisterna, depois venderam ele como escravo. Ele foi escravo, depois foi vendido por um oficial de alta patente do Egito, né, o Potifar. Potifar compra José como escravo na sua casa, mas José era um homem que era muito abençoado por Deus, tudo que estava nas suas mãos prosperava. Então ele conseguiu muito a confiança de Potifar, foi o segundo, né, governador daquela casa ali. Mas daqui a pouco a mulher de Potifar tenta atrair, seduzir José para a cama, né? Diversas vezes, inclusive tem aquela fala grandiosa de José: como eu poderia pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Até que uma hora ela puxa ele pelas vestes para puxar ele para a cama para dormir com ela, ele se desprende e ela mente, né? Ela acusa José como se José tivesse tentado abusar dela. E José é preso. Mais uma vez José é preso injustamente, ele fica preso. Mas José é um homem muito abençoado por Deus, ele ganha a confiança dos guardas, ganha a confiança dos presos, ele era um cara que se vê revelações. Uma hora o faraó tem um sonho sobre 7 anos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ninguém interpretava esse sonho. José é o único que poderia interpretar. Ele vai até o faraó fica impressionado com a capacidade de interpretação dos sonhos de José, coloca ele como um dos oficiais também. José se torna um grande no Egito, e depois a história como a gente conhece, que vem a fome, o mundo vem procurar mantimentos no Egito. Ele vai à família de José lá, reconhece José, e ele dá essa fala grandiosa. Mas quem olha para os eventos isolados da história de José, pode se perguntar, né? Por que nessas situações de mal, de injustiça, que aconteceram com José, que era um homem íntegro diante de Deus, por que aconteceram? Por que Deus não interferiu? Mas ao final nós compreendemos os propósitos soberanos de Deus para aquilo, né? Como José disse: houve o mal na minha vida, houve o mal na minha história, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que se conservasse a vida de muita gente, como vocês podem ver hoje. Tem uma música do Estênio Márcios que descreve Deus como um grande tapeceiro que costura o tapete da história da sua vida. Ele diz assim: tapeceiro não se engana, ele sabe o fim desde o começo, ele trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem.
Quando se vê pelo lado certo do tapete, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. E Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a não interferência, meus irmãos, de Deus, muitas vezes em situações de mal, em situações de perversidade no mundo, a não interferência de Deus em determinadas situações onde o mal ataca, onde o sofrimento toma conta, não anula o fato do regimento soberano de Deus sobre os eventos. E o não interferir de Deus também, muitas vezes, ou sempre, é providência. A manifestação do seu regimento soberano conduzindo a história para culminar na exaltação da sua glória e no bem daqueles que amam a Deus. A não interferência, muitas vezes, também é providência. Quando nós observamos o caso de Jó, por exemplo, nós podemos perguntar por que Deus permitiu que Satanás tocasse nos filhos de Jó, nos bens de Jó, na saúde de Jó. Por que Deus? Porque um Deus bom permitiria uma coisa dessas? Porque um Deus bom, todo-poderoso, permitiria que um homem justo, íntegro, como ele disse, sofresse tanto? Olha o que diz lá em Jó 1, versículo 8 ao 12, vai estar na projeção. Jó 1, 8 ao 12 diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Será que realmente Jó teme a Deus? Acaso não cercaste ele com sebe, a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo que tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás não, mas aí é muito fácil, né? O cara é rico pra caramba, tem filhos ali ao seu redor, está bem, saúde, é um cara riquíssimo, não é muito fácil também de Deus. Agora, se tirar tudo dele, será que ele vai te também ainda? Vê se ele não vai blasfemar contra ti. Mas é dito, depois de Satanás matar todos os filhos de Jó, sofrimento terrível para o pai, perder todos os filhos de uma vez só. Depois Satanás tocar em todos os bens de Jó, perdeu tudo. É dito em Jó 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais tarde na história, Satanás se apresenta de novo diante do Senhor e um novo diálogo é feito. Em Jó 2, versículo 3 ao 6, também está na projeção. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E estende, porém, a mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez, então, Satanás vai, toca na saúde de Jó. Jó se encontra em profundo e agonizante sofrimento mais uma vez. Ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, mas ele não blasfema contra Deus. Ele não blasfema contra Deus. Por que Deus permitiria uma coisa dessas, meus amigos? O propósito do mal direcionado a Jó foi manifestar diante do reino das trevas, diante dos inimigos de Deus, de Satanás, das forças malignas, o poder supremo de Deus operando em Jó. Foi manifestar uma fé que não é mantida e sustentada pela força do próprio homem, pelas suas condições, pelas suas capacidades, nem pelas bênçãos que Deus possa dar, mas uma fé que é sustentada pela força de Deus operante na sua vida, operante na vida daqueles que o buscam. É nessa força operante em nós, meus irmãos, que nós conhecemos melhor, na doutrina da perseverança dos santos, que nos leva a declarar como Paulo que nós sabemos que nós podemos estar humilhados, podemos estar exaltados, podemos passar pela fartura, podemos passar pela fome, viver em abundância, viver em escassez, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A perseverança de um cristão que perde tudo, ou todos os motivos aparentes que ele tinha para crer, mas continua confessando crer em Deus Pai Todo-Poderoso, é um manifesto do poder da graça de Deus operando em nós.
sofrimento vier sobre nós, também virá graça da parte de Deus para que nós possamos suportar o sofrimento. Deus nunca nos dará tribulações que nós não possamos suportar. É o que a palavra nos diz. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O poder do Deus Todo-Poderoso é capaz de tornar o mal em bem. Mas é claro, há mistérios do sofrimento que estão além da nossa capacidade de compreensão e que não nos cabe formular respostas infundadas, inadequadas, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, sofrem mais do que outras. Qual o motivo de algumas tragédias naturais, alguns maus que são terríveis demais para se imaginar? A nós cabe, irmãos, firmarmos, né, na certeza de que o Senhor é todo-poderoso, bondoso e o Senhor sobre a vida, que todos os dias Ele traz inúmeros humanos à vida e toma de volta a vida de inúmeros humanos das mais variadas formas, de acordo com a sua sabedoria inescrutável. É tudo Ele que conduz para o louvor da sua glória. E por que compreender isso que nós falamos agora é uma ferramenta poderosa para o fortalecimento da nossa fé com relação ao nosso problema inicial, o problema do mal, a perversidade desse mundo? Porque se pela providência de Deus, Deus conduz a história para o caminho da exaltação da sua glória e para o bem supremo daqueles que o amam, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum mal nesse mundo é derrota. O maior mal de todos, o maior sofrimento possível, a maior dor já sentida ocorreu na cruz do Calvário, na morte do Filho de Deus. E Deus tornou o máximo mal em máximo bem com a ressurreição do seu Filho, manifestando a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e a redenção do seu povo. O nosso Deus poderoso triunfa sobre e, de certo modo, através do mal. Esse triunfo de Cristo é o maior triunfo sobre o mal. O triunfo de Cristo na cruz, na sua morte, na ressurreição, é o maior triunfo sobre o mal. É o que torna possível que vençamos todo e qualquer mal ou outro mal que possa nos ocorrer nesse mundo. Porque diz em Romanos 8,37: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meus irmãos, não temam o mal. Se vier uma tribulação sobre nós, Deus também nos dará a graça necessária para que nós possamos suportar. O mal não é um fim em si mesmo, ele não nos destruirá. Lembremos o que o Senhor disse em João 16,33: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória de Cristo é a garantia de que nós também venceremos com Ele. Você, irmão, que está passando por um forte sofrimento, talvez ninguém saiba, ou uma dor muito forte, fique firme e saiba que este mal não te destruirá. A glória de Deus se manifesta de uma forma muito especial entre os homens quando um filho dele perde todos os motivos aparentes para crer, mas continua filho do Senhor. Amém. E continua confessando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Fique firme. E tendo em vista estas coisas, né, qual é a nossa resposta ao mal? Nós que confessamos crer em Deus Todo-Poderoso. É o que nós discutiremos agora na proposição número 3, que diz o seguinte: o poder do Deus Todo-Poderoso nos leva a viver em missão do mundo mal. Diz lá em Romanos 12:21, na projeção: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nessa proposição, meus irmãos, eu gostaria de trazer duas respostas do cristão ao mal, o mal que aflige o mundo, né? Sendo uma dessas respostas a ação do cristão no mundo, agindo como agente do reino de Deus no mundo, pregando o Evangelho, refletindo o caráter de Deus, o Deus Todo-Poderoso do mundo, manifestando o seu reino e o lidar com as aflições, né, do mal. Mas a segunda resposta é sobre o nosso lidar com o mal e o sofrimento de uma maneira mais pessoal, quando esse mal e esse sofrimento nos aflige. O sofrimento, quando ele cai sobre nós, onde nós vamos diferenciar a murmuração da lamentação. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de frisar que o cristão é o agente do reino de Deus no mundo. É o que o Senhor ensina sobre nós sermos sal e luz do mundo. Se cremos no Deus Todo-Poderoso, que governa tudo conforme a sua vontade e conduz todas as coisas para a exaltação da sua glória e para o bem daqueles que o amam, a maior arma do cristão contra o mal no mundo
é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Lá em Romanos 1,16, não tenho certeza se está nos slides, mas diz o seguinte: quando nos levantamos nesse mundo, aliás, só falar uma coisa antes. Quando nós nos levantamos neste mundo para proclamar o Evangelho de Cristo, nós não vamos em nosso próprio nome, mas nós vamos no nome de Deus Todo-Poderoso. E o Evangelho que nós proclamamos não é uma mera palavra humana, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como é dito em Romanos 1,16. Nós, irmãos, que cremos no Deus Todo-Poderoso, nós não podemos de maneira nenhuma ignorar o mal do mundo. Nós não podemos ignorar o mal, mas antes nós devemos, como quem busca antecipar a vida plena que nós viveremos no reino de Deus, trazer a justiça, a santidade, a misericórdia, a bondade, o amor nesse mundo de trevas, esse mundo perverso que nós vivemos. Porque a gente não pode ficar complexado com o mal do mundo, abalado com o mal do mundo, se o mal do mundo ao nosso redor, nessas pequenas esferas que a gente vive, do mundo ao nosso redor, nós não militarmos contra ele. Se não lutarmos pelo bem e nem pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. A maior resposta ao problema do mal, a maior resposta ao problema do mal, e a quem se sente abalado pelo mal no mundo, é o envolvimento missional com o mundo, firmados no conhecimento profundo sobre o poder de Deus. Ser agente deste poder de Deus no mundo, redimindo os pequenos mundos que nós estamos inseridos diariamente, pregando o Evangelho e vivendo de maneira digna de Cristo. Essa é a maior resposta para o problema do mal. É um cristão que tem na sua mente muito bem firmado e consolidado o conhecimento do poder de Deus e é um agente desse poder no mundo. Do Deus que não está reinando e governando o mundo de maneira passiva, mas Ele está governando de maneira ativa, conduzindo a história para o louvor da sua glória e para o bem daqueles que amam a Ele. Os cristãos, tendo conhecimento profundo dessas coisas, agem em favor do bem no mundo, em favor da justiça no mundo. E essa é a maior resposta ao problema do mal. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, há momentos que nós nos relacionamos com esse mal no mundo de uma maneira mais profunda e mais pessoal. E eu queria trazer uma história pessoal aqui, que ano passado eu tive um dos velórios mais dolorosos que eu já tive na minha vida, em todos que eu já fui. E como pai, eu me senti atravessado naquele lugar. Era o velório de um primo meu, ele era pequenininho, já tinha ali os seus 7, 8 anos de idade, mais ou menos. O pai e a mãe, os meus tios, estavam completamente arrasados. Não tinha alguém que não tivesse arrasado naquela situação. Destruídos completamente, perderam um filho para a leucemia. E em momentos como esse, ninguém quer saber de argumentos lógicos, teológicos, filosóficos a respeito da bondade de Deus, do poder de Deus. Não existem palavras num momento como esse. Nesse momento a pessoa é tomada por dúvidas. O sofrimento vem de forma, como se fosse um formato de uma lança e atravessa o peito da pessoa, e tudo que ela vê naquele momento é um sofrimento. Mas naquele lugar, meus irmãos, eu vi uma mulher, uma mãe e sobretudo uma cristã, chorando e questionando a Deus em alta voz. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não atendeu as minhas orações? Por que o Senhor não me levou no lugar dele? Por que, Senhor? Por que o Senhor, a gente moveu a igreja em oração, a gente fez campanhas de oração, a gente fez tanta coisa, eu pedi tanto para o Senhor para curar meu filho, por que o Senhor me levou no lugar dele? E mais tarde, meus irmãos, eu vi essa mesma mãe na internet com uma palavra de conforto em Deus a outras mães que, assim como elas, tinham tido seus filhos levados pelo Senhor. Era uma pessoa simples, mas uma pessoa sustentada pelo Deus Todo-Poderoso, que apesar do mal, crê no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos dá um modelo de oração das lamentações. E as lamentações, elas são diferentes das murmurações. A murmuração é a reclamação sem fé. Não tem amor na murmuração, não tem fé na murmuração, só o ódio contra Deus, o ressentimento contra Deus. Lá em Êxodo 16, 2 ao 3, está nos slides, é o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram eles, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão até fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. A murmuração é marcada pela ingratidão, pela acusação contra Deus. E o Jonas Madureira, no qual eu muito me aprofundei nesse assunto, ele diz que há um abismo intransponível entre a lamentação e a murmuração. A lamentação é coisa de gente piedosa, coisa de gente crente, é coisa de gente que tem fé. Ela acontece dentro de uma relação de fé e amor com Deus, mesmo que essa relação seja sobre uma canção forte. A lamentação é uma oração honesta diante de Deus, que o reconhece como a sua fonte última, mas não nega a sua dor, não nega as suas dúvidas, não nega a sua raiva, não nega a sua confusão. A lamentação é um grito direcionado a Deus, mas não uma acusação contra Deus. A lamentação, ela parte de uma posição de incredulidade, de ressentimento. Lembre-se, irmãos, que o nosso próprio Senhor Jesus lamentou na cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Mas note que mesmo na maior das agonias possíveis, mesmo no maior dos sofrimentos possíveis e imagináveis, ele inicia a sua oração com Deus meu, Deus meu. A lamentação não é um ato de gente incrédula, não é um ato de gente que não tem fé no coração. É um ato de fé, de reconhecer Deus como sua fonte última, mas leva a oração carregada das suas dúvidas, das suas dores, das suas raivas, das suas indignações, em direção a esse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, é uma tristeza que muitas vezes o cristão se prive de ter esse tipo de oração nos seus sofrimentos, com medo de ofender a Deus, com medo de parecer alguém que não tem piedade. Mas a oração da lamentação traz um conforto enorme para o coração. É o caminho de se chegar diante de Deus, mesmo em meio ao sofrimento e agonia. E naquele dia, naquele hora, eu vi isso, com a mãe lamentando. Em momento algum ela acusou o Senhor de alguma coisa, em momento algum ela descreu no Senhor, mas ela disse: meu Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Colocou diante de Deus a sua raiva, a sua indignação, a sua dor tremenda na perda de um filho. E indo, meus irmãos, para a última proposição, eu gostaria de falar sobre a esperança que nós temos em saber que o controle de tudo e de todas as coisas está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Quarta proposição, então: o poder do Deus Todo-Poderoso é a esperança da vitória sobre o mal. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 13, diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Eu gostaria de encerrar esse sermão, meus irmãos, dizendo a vocês que a volta do Senhor Jesus é a nossa maior esperança contra o mal no mundo. É a vitória definitiva contra o mal nesse mundo. É a plenitude da vitória contra o mal. Nós olhamos para esse mundo de dores e sofrimentos e apressamos a volta do Senhor Jesus, vivendo aqui nesse mundo mal, o mundo que nós queremos viver com Ele para sempre. Ainda não chegou o dia, mas nós já vivemos como se tivesse chegado. E vejam só, ainda não chegou o dia, mas a nossa certeza sobre a vitória nesse mundo é tão grande, é tamanha, que nós podemos cantar, e aqui eu trago um novo contexto e uma nova interpretação de uma das canções do Chico Buarque, que ele diz o seguinte: essa é a nossa declaração para o mal. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria? Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Essa é a nossa declaração cultural, né, sobre a certeza da nossa vitória contra o mal. É a certeza de que nós temos que a vinda do Senhor Jesus é a vitória
que nós já vivemos como se já tivesse acontecido nesse mundo, apressando a vida do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você que Deus mais quer fazer oração. Senhor Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, muito obrigado, Pai, por essa reflexão que o Senhor nos deu nessa manhã sobre a Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela firmeza que o Senhor coloca em nós, que vem de nós, vem do Teu poder, que apesar dos males desse mundo, apesar dos sofrimentos que fazem parte da história de cada um dos Teus filhos, todos os dias, em todos os lugares, eles professam, creem no Deus Todo-Poderoso. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos absolutamente no Teu poder. E nós, Senhor, nos pedimos a sabedoria, a coragem para agir sempre como pessoas que são agentes do Teu poder nesse mundo, transformando os pequenos mundos em que nós estamos inseridos durante os dias da nossa vida, glorificando o Teu nome, Senhor, levando o Teu Evangelho, que é a vitória sobre o mal. Nós Te louvamos e Te bendizemos sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Louvamos a Deus por esse domingo, por hoje ser domingo, o dia do Senhor. Ontem à tarde eu liguei para um pastor, meu amigo pastor Franco, que eu estava recomendando um casal que era daqui, que mora lá perto agora, e como eles estão no Hamburgo, né, iam conhecer a igreja lá hoje. Aí, umas 4 da tarde, e eu perguntei para ele: "E como é que está?" E ele: "Estou aqui me preparando para o dia do Senhor." Acho isso tão impactante. Estou aqui me preparando para o dia. Estava passeando, cheguei em casa agora e agora estou me preparando para o dia do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é sensacional, pessoal. Parte da nossa igreja precisa aprender isso, né? Depois de 10 anos, quase 8 anos, muitos ainda não pegaram essa ideia do domingo. O domingo é isso aqui, é para a gente participar do culto, participar da ceia e depois passear, comer, viver a nossa vida, né? Parentes, aniversários, casamentos. Mas o dia do Senhor é isso, essa a essência aqui, né? É a essência. Estou me preparando para o dia do Senhor. Aquilo ali me impactou demais. Foi a lição da semana. Domingo que vem estaremos aqui novamente, né? E seria o William, mas já vamos antecipar. O William vai ser no outro domingo daí, vai falar sobre crer em Jesus Cristo, né? Domingo que vem então falar sobre vai ser minha vez, e falar sobre Criador dos céus e da terra. Vamos participar da ceia. Graças a Deus, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita graça. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha." Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão, partir do pão, te damos graças pelo cálice. Este domingo, Senhor, nesse culto, estamos aqui cultuando o Teu nome com a família, com a nossa família, com a igreja, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, para que a nossa semana também seja abençoada dia após dia. Meu Deus, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque nós cremos na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar, pagando nossos pecados. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, venham à frente e sirvam-se na mesa do Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
seja louvado. Vamos participar da ceia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como o pão. Graças a Deus. Ore comigo a oração do Senhor, do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Bebemos, irmãos. Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade e por tua infinita misericórdia. Graças a Deus pela ceia do Senhor, pelo culto. Graças te damos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvamos ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus que nos abençoa, bendito seja o Deus que abençoa nossa família. Que Deus dê saúde, ao ajudar, que a febre passe, em nome de Jesus, que a Lívia fique bem. A Lívia também esteve adoecida nessa semana. Agora ajudar, mas que o Senhor dê saúde e abençoe todos os nossos irmãos, também a Aurora, a Sueli, que não estão assim muito bem, mas que o Senhor dê saúde para a tua família, Alex. Deus abençoe, tá? Irmãos, eu quero fazer um convite. Sexta-feira, às 19h30, nós teremos nosso culto da reforma, então vocês precisam vir, tá? Vocês precisam vir. Sexta-feira estarão aqui outros irmãos, outras igrejas, pastores, o pastor Rodrigo Magevski, da Assembleia de Deus do Jardim Botânico, vai estar aqui pregando. Então vamos ter um culto aqui sexta-noite, às 19h30. Então a gente vai anunciar essa semana. Precisam vir, tá? Deus abençoe vocês. E no dia 9, nós teremos a nossa prestação de contas, que ia ser domingo passado, mas a gente não tinha quórum domingo passado, Então dia 9 vamos ter então a nossa prestação de contas. E vamos ver se a gente faz um almoço também, Que a gurizada aí se organize. Vai ser dia 2. Hã? Vai ser dia 2? Não pode ser dia 2, tem que ser dia 9. O que eu conto, por exemplo, o Alisson, que vem a cada 15 dias, o dia de ele vira dia 9. Dia 9, então, a gente convoca todo mundo para vir, tá? E vamos ver se a gente faz um almoço bem, uma paletinha bem simples. No máximo R$15 por família, como foi a última vez, e todo mundo aqui, a gente fica aqui e vamos dar um jeito de agilizar isso, fazer cedo, para a gente ter um tempo de comunhão também, no dia 9, tá bom? Dia 9, prestação de contas, de 6 meses, Alex? E é isso aí. Deus abençoe vocês, meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos vós. Amém.